Mesmo que seja em um bar próximo a uma parada de ônibus, numa lanchonete lotada ao lado de uma escola ou feira, numa bancada de restaurante para ser servido após o almoço ou jantar, sempre ele estará lá, ou pelo menos na maioria das vezes. Sim, o copo americano, em tamanho normal ou mesmo naqueles de menor porte que o pessoal usa para tomar uma dose de cachaça ou um café pingado enquanto espera o ônibus na rodoviária interestadual. A verdade é que o copo americano faz parte da nossa vida desde sempre, tanto nas melhores horas e momentos, quanto nas horas ruins e piores momentos. Seja para tomar o primeiro gole de cerveja gelada após uma semana extremamente desgastante ou um copo de água gelada logo após o término de uma jornada de exercícios ou mesmo uma caminhada longa. E, também naqueles dias em que nem mesmo notamos devido ao luto ali presente, mas, lá também ele estará, servindo de companheiro substituto de uma xícara de café, pois nos salões da funerária nunca existe xícaras para servir o café, mas sim, os detestáveis copos descartáveis que, ou se rasgam facilmente, ou não conseguem segurar o calor do líquido negro e acaba por nos queimar a mão. Como disse antes, sempre, mesmo nos momentos ruins, o copo americano, mesmo sendo marginalizado, colocado como recipiente de extrato de tomate ou requeijão, é o único que nunca nos falta nas melhores e piores horas. Mas, você já se perguntou de onde vem o nome dado ao mesmo? Como surgiu seu designer tão inovador, robusto, simples e extremamente prático? Primeiramente, costumo sempre dar os créditos ao criador do produto, seja uma obra de arte, um livro ou mesmo um copo de vidro. Então, comecemos por quem criou o tal copo americano, que de americano mesmo só tem o nome. A história toda começa lá em São João del Rei, Minas Gerais, em 1881. Mais precisamente em 2 de dezembro de 1881. Nascia Nadir Dias Figueiredo, filho de uma família modesta do interior de Minas Gerais. Sim, filho, Nadir é um nome masculino, pelo menos neste caso, e creio que assim como eu, você também deve ter passado a vida inteira acreditando que o nome Nadir Figueiredo era de uma mulher, muito provavelmente a dona da empresa ou mesmo a criadora do copo americano, que não é americano, e sim, genuinamente brasileiro. Sempre que vi o nome em alguma propaganda entre o intervalo da novela das 8, que depois virou 9, e hoje a novela das 10, ou mesmo no meio de algum filme da tela quente, ficava imaginando uma mulher com aquele copo americano nas mãos. Bebendo água, tomando um café quente, um refrigerante, mas nunca uma cerveja, pois eu era uma criança, claro. Mas, sempre acreditei que a criadora do copo americano fosse uma mulher, mas hoje comprovo e faço a devida correção. Nadir Figueiredo é um homem e um homem muito aguerrido, pois mesmo nascendo em uma família bastante modesta lá do interior de Minas Gerais, não ficou se lamentando por a vida não lhe ter sorrido desde cedo. Nadir Figueiredo foi um dos idealizadores da Fiesp e um dos líderes industriais do país da década de 1950 até a sua morte. Sua relevância para a indústria nacional foi tanta que uma importante rua na Vila Maria, que até então se chamava Rua Aparíba, foi nomeada em sua homenagem em 1983. No contexto da Primeira Guerra Mundial, dada a dificuldade para importar materiais e crescimento da indústria nacional, a empresa passou por um período de expansão. Em 1919 o irmão mais novo, Zélio Dias de Figueiredo, ingressa na sociedade e em 1922 os sócios adquirem o primeiro prédio próprio, no Cambuci, e inauguram a primeira fábrica no ano seguinte, na Vila Maria, em São Paulo. A fábrica adquirida pertencia à Cristaleira Baroni, que era, até então, a principal fornecedora dos artigos de vidro utilizados pela Nadir Figueiredo. A primeira indústria, no entanto, produzia diversos artefatos de vidro, incluindo artigos de iluminação. Com a eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932, a empresa suspendeu as suas atividades normais e passou a produzir munições.
Em 1935 os sócios compram a primeira fábrica manual de vidros, localizada em São Paulo, no bairro do Belém. A produção automática só é implementada em 1946, na fábrica da Vila Maria. A Nadir Figueiredo adquiriu, em 1944, uma fábrica de louças, comprada do empresário Francisco Matarazzo. Localizada na área urbana de Pedreira, a fábrica reunia inúmeros funcionários, abrigados nos arredores de suas instalações. As principais peças foram conjuntos de jantar, vasos e baixelas. Em 1947 é criado o design do copo americano, um dos produtos mais populares da marca. 3 anos depois, a empresa passa a investir na produção de embalagens de vidro, o que revoluciona o mercado brasileiro pela introdução do conceito de copos de vidro como embalagens, inicialmente para geleias de frutas. E foi aí que passamos a comprar geleia, extrato de tomate e até requeijão só para ficar com o copo de vidro para tomar café e outras cocitas mais. Com design muito bem trabalhado, o copo americano é um modelo de copo brasileiro com capacidade de 190 ml. O recipiente feito de vidro, de formato cilíndrico foi muito bem desenvolvido pela empresa paulista Nadir Figueiredo. É a vidraria mais comum no Brasil, com mais de 6 bilhões de unidades produzidas desde sua criação até o ano de 2010. O copo americano é usado em restaurantes e bares casuais do país, e também considerado como uma unidade de medida padrão para receitas culinárias no Brasil. É um utensílio popular, muito utilizado em padarias, bares e botecos do Brasil, é utilizado para se tomar desde café até cachaça. É também muito utilizado como medida em receitas culinárias e até como medida de sabão em pó para lavagem de roupa. Foi eleito nos anos 90, o melhor copo para se tomar cerveja do Brasil, e creio que seja até hoje, mesmo nos bares mais luxuosos do país. No mercado atacadista o produto é conhecido como americano, ou 2010, devido ao código interno de referência utilizada pela empresa fabricante. O produto tem em seu fundo a logomarca da empresa estampada. O modelo original foi expandido para copos com o mesmo design com capacidade diferentes, assim como outros objetos de vidraria foram incorporados à linha, que passou a contar com produtos de vidro colorido além do original que é transparente. Em Belo Horizonte é também conhecido como copo Lagoinha, nome devido à região de mesmo nome considerado um local tradicional do samba e da boêmia da capital mineira, além do consumo de cerveja. No bairro Lagoinha, surgiu um movimento Viva Lagoinha com intenção de registrar e mudar o nome do copo. O copo americano é muito semelhante ao copo que nos Estados Unidos é chamado de Soviet Glass, copo soviético, com design atribuído à escultora Vera Mokina, devido ao fato de, em 1943, ela ter presidido o workshop de vidro artístico de Leningrado. Mas não há documentos que comprovem essa autoria. O copo americano é um ícone do Brasil e que faz parte da história do país, tendo inclusive sido exposto em 2009 no Museu de Arte Moderna de Nova York como um símbolo do design brasileiro. Seu desenho é reconhecido como um dos grandes designs do Brasil, e tem a marca e o desenho 3D patenteados pela fabricante Nadir Figueiredo. Todo o mérito deve ser atribuído ao próprio empresário e fundador da empresa Nadir Figueiredo. Mas, por ironia do destino, em julho de 2019 a HIG Capital, empresa de investimento em ativos alternativos e private equity, sediada em Miami, adquiriu o controle acionário da então empresa brasileira Nadir Figueiredo, encerrando um ciclo de 107 anos de existência, e o copo americano, finalmente, passou a ser produzido por uma empresa americana. E, agora sim, podendo-se dizer legalmente, como um copo americano.